Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, com o doutor David Watts, doutor Don Paul Gray, e é o nome que a mãe dele deu para ele. E é bonito, hein? Meu nome é Donnie. Donnie, tá bom. John Rosenstern e Dave Smith. Eu oro para que você esteja entendendo isso, como esperamos que você esteja. E toda vez que ensino, eu digo eu ensino, mas nós ensinamos esses tópicos, eu aprendo mais. E é o que o Senhor quer que aconteça, aprender mais. Estou pensando aqui, quantos meses vão demorar? Troque meses por anos e você estará certo. Acho que você está certo, hein? E a culpa é Sim, sua, sim. viu, na verdade? Alguns anos atrás, na minha antiga turma, eles escolhiam um livro da Bíblia todos os anos para estudar com os alunos. E eles escolheram Romanos achando que conseguiriam, mas na verdade levou 2 anos para terminar, pois tinha muitas coisas para ver. Você pode pregar e ensinar sobre Romanos por muitos anos, se você realmente dissecá-lo. Verdade. Pode ler outra vez O qual o segundo ele versículo. havia antes prometido por seus profetas nas Santas Escrituras. Ele prometeu o Redentor que seria o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que o que ele está ensinando Sim, é baseado exatamente. na fundação do Antigo Testamento. Exato. E é importante porque ele é um apóstolo para os gentios, mas ele está tentando juntar toda a família da aliança. Ele não queria 2 Certo. evangelhos. 2 evangelhos não podem existir. Então ele faz essa conexão. Dr. Gray estava fazendo uma pergunta quando nós finalizamos o último programa. Ele disse: nós falamos sobre as igrejas terem dificuldade com a mensagem de Paulo. Será que Paulo também teve dificuldade com a sua mensagem quando ele teve ela revelada pelo Espírito Eu quero Santo? perguntar para vocês, o que a igreja hoje em dia pensa sobre o apóstolo Paulo? No geral, como um todo. 25 anos atrás, eu diria que eles apoiavam a Paulo, mas existem hoje alguns estudiosos modernos que atacam Paulo em uma escala maior do que você pode imaginar, que eu jamais acreditaria. Sim, eles não gostam da sua posição sobre a homossexualidade. Então tem muitas pessoas que tentam apresentar algumas coisas sobre Paulo não ter sido inspirado, pois eles dizem que Jesus nunca mencionou a homossexualidade, mas Paulo sim. Então eles tentam descontar o que Paulo falou e tentam enfatizar, mas na verdade quando você olha para as coisas no contexto, Jesus nunca mencionou outras coisas especificamente, mas todos sabiam que era condenável e errado. Então eu acho que uma grande parte da visão anti-paulina entre os estudiosos modernos e a igreja moderna é a sua condenação da homossexualidade. Eles também questionam a falta de similaridade entre aquilo que foi escrito nos evangelhos e na sua doutrina. Em outras palavras, Jesus não falou o que Paulo disse. Então eles dizem que Paulo não era de Cristo, mas, de novo, o ministério de Jesus estava debaixo da lei, e ele o fez assim de propósito. A lei não havia sido cumprida até a cruz, e Jesus havia falado com eles que eles não iriam entender as coisas que ele trouxe até que o Espírito viesse. O Espírito iria revelar toda a verdade e testemunhar sobre Cristo. E tem também a autoria de Paulo. Muitos críticos hoje afirmam que o capítulo 15 de Romanos não é de Paulo, porque tem uma linguagem muito mais branda. Não é compatível com os outros escritos de Paulo, que são mais firmes. Por que eles escolheriam o homossexualismo? Eu não entendo. Pois é um dos grandes... Se você quiser olhar para beber socialmente é uma coisa, mas eu acho que isso é 1% ou 0,5% do povo americano que se encaixa nessa categoria. Então não entendo. Pois há tanta confusão de gênero e sexualidade no mundo. Eu acho que é uma das grandes ferramentas que o diabo usa para enganar neste fim dos tempos. Nós vivemos em um mundo onde, cada vez mais, se você tem uma cosmovisão bíblica, eles irão contra você. Especialmente nesse sentido.
É algo que eles são tão apaixonados ao ponto que eles querem descartar o que Paulo disse. Irmão Swagger, quando eu estava no seminário liberal, eles tinham pouco apreço por Paulo. Eles o enxergavam como um pesquisador, eles aceitavam a sua história, mas eles não acreditavam que ele era um bom teólogo. Eles riam da sua visão sobre a segunda vinda. Eles diziam: Paulo acredita que Cristo está voltando durante a sua vida. Eles chamavam escatom. Olha, muitas outras pessoas acreditavam também. Bom, com certeza. Mas na década de 60, quando eu estava no seminário liberal, eles não tinham nenhum apreço. Mas quando eu fui para o seminário batista, eles apreciavam muito Paulo e os evangelhos. Então eu sinto que pessoas conservadoras, que são evangélicas, elas são, na minha mente, elas têm que ser evangélicas se elas são conservadoras, mas os cristãos conservadores, eles vão amar o apóstolo Paulo, mas os ministros liberais de hoje, eles não irão concordar com Paulo por causa das doutrinas que o irmão Watts mencionou. Eu gosto de João, mas eu preciso olhar para o que a palavra de Deus ensina. Certo. E acho que o apóstolo Paulo foi quem fundou a igreja, mais do que qualquer outra pessoa. Ele escreveu 3 epístolas. Quase 1/3 do Novo Testamento. Veja Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 10, 9 e 10. Estas são coisas que nós ensinamos às nossas crianças, falamos às pessoas sobre Jesus, desde que elas são pequenas. Chamamos isso de a estrada de Romanos. Elas são as bases para entender o que o cristianismo é. Então, desacreditar Romanos ou diminuí-lo me incomoda. O que esse homem passou, dizem que se ele tivesse passado por mais uma surra, ele ficaria inválido e não conseguiria mais andar. Irmão Swagger, eu encontrei algo e eu queria compartilhar isso no começo dessa série. Claro, claro. Diz que, em maio de 1938, um missionário e ministro, relutantemente, foi para um estudo bíblico, onde alguém leu em voz alta o comentário sobre Romanos de Martinho Lutero. Como o missionário disse mais tarde, ele estava descrevendo a mudança que Deus atua no coração através da fé em Cristo. Eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que eu confiava em Cristo, somente Cristo para a minha salvação. E a certeza me foi dada de que os meus pecados foram retirados. E era John Wesley falando sobre aquela noite em Londres. Olha só. Alguém lendo o comentário em voz alta de Martinho Lutero deu a ele um entendimento maior do que é o evangelho. E sentiu que, mesmo que ele tenha sido um missionário naquele tempo, ele sentiu que realmente havia sido salvo naquele momento. Esse era um desafio para ele. Esse povo que você mencionou, você tem que descartar quase que toda a Bíblia. Certo. Uma das coisas que precisam ser entendidas sobre a expressão do plano de redenção de Deus, John mencionou isso minutos atrás. Jesus disse aos seus discípulos: "Eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não estão prontos para recebê-las." Então, nós precisamos perguntar: como ele falava para a igreja enquanto ela crescia espiritualmente e começou a encontrar a nova aliança? Ele falou por meio dos apóstolos. O apóstolo Paulo, em seus escritos, e até mesmo os outros apóstolos e seus escritos, são a extensão da voz de Cristo. Você precisa adicionar aos evangelhos as epístolas do Novo Testamento para encontrar a completude daquilo que eu chamei de a lei de Cristo, a explicação de o que fazer e como fazer na nova aliança. As palavras de Paulo eram as palavras de Cristo para a igreja, no que diz respeito a coisas que eles não entendiam e nem estavam prontos para receber. Mesmo nos primeiros 10 anos da igreja primitiva, eles experimentaram o batismo no Espírito Santo, mas não faziam ideia sobre o que diz respeito à salvação, às obras do Espírito Santo. Eles não entendiam sobre isso. Eles tinham o Espírito, experimentaram o Espírito, mas não sabiam defini-lo. Foi necessário que Paulo falasse à igreja a voz de Cristo sobre coisas que eles não estavam preparados.
quando, no tempo em que ele foi chamado e trazido, 14 ou 15 anos depois da crucificação, com o entendimento da nova aliança. Pedro teve um vislumbre disso em Atos 10, mas Paulo tinha a palavra de Cristo em sua boca, e os outros autores também são necessários para termos a compreensão completa. Então, se alguém vier e disser que não vai aceitar Paulo, ele não está aceitando a palavra de Cristo. Eu ouvi um pregador dizer que a maioria das epístolas foram endereçadas às igrejas e aos seus problemas. Mas Romanos aborda o relacionamento do homem com Deus em vez de se dirigir à igreja. Todo o livro é sobre Deus. Repita isso, por favor. A maioria das epístolas no Novo Testamento fala sobre as igrejas e os problemas e as pessoas lidando umas com as outras, mas Romanos é sobre o relacionamento do homem com Deus, então é sobre Deus. A primeira epístola que Paulo escreveu foi para uma igreja, a Carta de Tessalonicenses. Foi a primeira que ele escreveu. E a última que ele escreveu foi para um pregador, que foi Timóteo. E se o pregador estiver certo, a igreja vai estar no caminho certo. Mesmo. Se o pregador não está certo, não importa o que aconteça com a igreja, ela não vai estar no caminho certo. Absolutamente. Você mencionou que Martinho Lutero impactou grandemente o Charles Wesley, não é? É isso mesmo. E muitos Influenciou outros também. Seus pais trabalharam muito para que ele saísse da classe média. Eles queriam que ele fosse um advogado. Quando ele disse que ele foi chamado para ser um padre, seu pai foi para a primeira comunhão que ele serviu, e Lutero estava tão nervoso que ele deixou cair o copo da comunhão, e derramou o vinho sobre suas mãos e os joelhos. E ele começou a lamber, pois ele pensou que era literalmente o sangue de Cristo. Ele aprendeu isso a vida inteira. Ele havia aprendido isso a vida toda. E seu pai ficou tão desapontado que foi embora e nunca mais falou com ele. Mas quando Martinho Lutero estava estudando para o sacerdócio, ele se odiava tudo sobre si mesmo. Ele se punia, fazia greve de fome, ele fazia tudo o que podia. Ele até mesmo chegou ao ponto onde ele disse que odiava a Deus. Mas um padre mais velho, que era o seu supervisor, disse: "Irmão Martinho, você já leu o Novo Testamento?" Ele disse: "Não, ainda não." Então toda a sua imagem de Deus era baseada no Antigo Testamento. Então abra Romanos, e ele leu Romanos 1,17, e o justo viverá pela fé. E ao ler aquilo, começou um processo de o justo viverá pela fé, ficou na sua mente e ele não podia se afastar daquilo. E foi isso que eventualmente começou o seu argumento que deu início à Reforma Protestante. Não foi sobre o ensino da igreja ou da doutrina, não era sobre as obras, mas sobre ser justificado através de Cristo. E ele começou a ensinar e a pregar isso no seu ministério. O que aconteceu com ele, com o seu antissemitismo e tal? Sim, infelizmente, no final da sua vida, algumas pessoas creem que Martinho Lutero tinha algum tipo de demência. Eu não sei. Nós podemos apenas especular. Ele começou a publicar cartas e algumas coisas onde ele encorajava a destruição dos negócios dos judeus e expulsar eles da Alemanha. Mas, infelizmente, foi um capítulo muito triste da sua vida. Eu, pessoalmente, acredito que ele imaginou que todos aceitariam a sua mensagem. E quando os judeus não aceitaram, ele ficou bravo com eles. E o lado ruim é que, ao avançarmos um pouco, Hitler e os nazistas usaram suas cartas e diziam: aqui está o herói da Alemanha, olha o que ele está falando, e temos que seguir isso. Então, quando falamos das coisas maravilhosas que ele fez, não podemos esquecer de que ele era um homem falho e que, infelizmente, o seu antissemitismo... Mas você ainda assim acredita que ele tinha nascido de novo, que estava salvo? É difícil dizer, pois... Eu acredito. Ele pagou um preço tão alto por isso. Eu não diria não, mas definitivamente, historicamente, quando falamos desses grandes homens de Deus, todos tinham falhas e problemas, e este foi exponencialmente de uma forma negativa. Ele nunca abandonou a doutrina da transubstanciação. Sim.
Mas eu sou grato por homens que permitem que Deus os use para nos impactar, não para nos dar algo perfeito, mas para nos dar uma Essa nova sua direção. declaração foi boa, hein? Nenhum homem, nenhum de nós pode se dizer perfeito. Se você quer descredibilizar a mensagem, mas ainda assim a mensagem da cruz veio por meio dessa instituição em particular ao corpo de Cristo. E ainda há coisas que nós estamos aprendendo, estamos crescendo ainda em algumas coisas. E você sabe, essa é a natureza da redenção. O homem está progressivamente aprendendo. Então eu olho para Lutero, para Calvino, e eu digo, graças a Deus que existiu alguém que começou a nos mover na direção certa, e a revelação progressiva de Deus pode continuar a vir a nós por causa do trabalho deles. Eu só quero adicionar sobre o panfleto que ele escreveu, Os Judeus e as Suas Mentiras, os seus comentários e a maneira como ele lidou com os camponeses, e alguns dos comentários que ele fez trouxeram grande dano à população camponesa. Por meio de líderes do campo, ao final de sua vida, nós vemos uma diferença em relação a quem ele era quando recebeu essa revelação. Agora, o que o mudou, se foi a demência ou outro impacto, nós não sabemos, mas isso nos mostra algo maravilhoso sobre a paciência e tolerância de Deus com a sua criação e aqueles que amam a Ele. A revelação que veio, se nós tivéssemos mais do que a justificação pela fé, isso teria sido encoberto muito rápido. A igreja precisava disso naquele momento e nos próximos 200 anos, e até hoje tem pessoas na igreja com dificuldade de entender a justificação pela fé. Então tenha entendimento desse fundamento, porque você não vai entender a santificação, e especialmente a santificação progressiva, sem entender a justificação. Então, se você não entende um, você não entende o outro. Então, por exemplo, vocês são professores, vocês não pegam um aluno do 3º ano e da matéria do 1º ano, porque ele já sabe disso. E o contrário também não funciona, porque o aluno do 1º ano nunca foi introduzido àquele assunto. Você constrói isso progressivamente, foi isso que o Senhor fez conosco, pouco a pouco. Ele está restaurando os dons e o conhecimento para nós. E é por isso que eu jamais descontaria. Nós vemos as falhas e tudo. Calvino, Zwinglio tiveram grandes papéis na reforma. Mas se nós olharmos de perto tudo quanto eles fizeram e disseram, nós iremos encontrar coisas que precisarão ser corrigidas. Mas esse foi um bom resumo. Pense nos anabatistas. Eles são aqueles que, durante o tempo de Lutero, que eram separados pelo batismo. E eles estavam certos. Eles estavam corretos. Nós cremos em estarmos completamente imersos em água. Mas Lutero colocou a sua aprovação em tê-los mortos. Sim. Que isso, terrível, é. É muito triste que os seguidores de Menon Simons queriam ser batizados em água. E Lutero, por tudo que ele ensinou sobre obras que ele era contra, ele não conseguia deixar de acreditar no batismo infantil, o que não faz sentido. Quando eu hesitei ao ser perguntado se ele era salvo, eu tive que pensar por um momento, não que eu não acreditava que ele era salvo, mas como esses homens articularam que Deus usou pessoas falhas para o seu propósito. E falamos nos programas anteriores sobre os evangelistas de cura dos anos 50, que tiveram muitos problemas, mas foram usados por Deus de forma milagrosa. E eles tiveram dificuldades, pessoas como A. Allen, ele teve dificuldades em sua vida, mas graças a Deus pela sua graça e sua misericórdia. Eu conheci o A. Allen certa vez e ele construiu uma obra linda nas Filipinas e pelo menos me dizem que era algo lindo. Eu não acho que cheguei a conhecer, não tenho certeza, mas foi uma obra tremenda. E sobre os cultos evangelísticos, ele e o Gil Jackson Sim. devem ter visto mais pessoas sendo salvas do que qualquer outro evangelista. E ele tinha um problema com a bebida. Sim. E eu nunca tive problema com a bebida, nunca experimentei nenhum tipo. Então, eu não tenho problemas com a bebida. E na maioria das vezes, brigamos por coisas que não nos incomodam. Infelizmente, o irmão Alan tinha muitas dores no seu corpo
por causa do esporão e outras coisas. E, infelizmente, foi assim que ele escolheu para lidar com a dor. Ele não queria tomar remédio. Ele chegou em um momento onde ele somente ensinava sobre cura divina e não medicação, mas ele começou a se automedicar com álcool, e isso levou à sua resignação. Acho que foi em 1965. Eu tive um sonho com ele. Eu não estava pensando nele assim, mas eu vi o Senhor no céu, naquele sonho. E eu perguntei para ele, porque não era algo comum para mim, mas eu perguntei se o A.A. Allen estava ali e chegou no céu. E ele disse que sim. E agora, será que eu baseio a minha fé em um sonho? De jeito nenhum. Mas essas coisas que discutimos aqui, assim, se você procurar, você encontra vários casos. Sim. Graça. A Amém. graça é uma coisa maravilhosa. A.A. Allen veio para Galveston, Texas, teve uma cruzada e os pais da minha esposa foram salvos. Glória a Deus. Outro dia eu estava conversando com um oficial da Assembleia de Deus e ele disse: os meus pais foram salvos no ministério da Amy McPherson. Sim. E ela teve um problema no último ano da vida dela. Um problema severo. E não vou entrar em detalhes sobre o problema, mas quantos outros, juntamente com os pais do meu irmão aqui, que aceitaram a Jesus através do ministério dela. Isso aconteceu com muitas outras pessoas também. Mas, como o John disse, glória a Deus, Sim. pela misericórdia de Deus, Sim, Senhor. pela graça de Deus, Amém. maravilhosa graça, quão doce ao som, Obrigado. que Jesus. salvou um pecador como eu. Eu estava perdido, mas agora fui achado. Aleluia. Fui cego, mas agora posso ver. E a graça dele nunca acaba, nunca é desperdiçada. E agradeço a Deus por sua maravilhosa graça. Sim, Senhor. O John Newton, eu acho que ele foi tirado das trevas e depois viu essa graça e escreveu o maior hino que o mundo já conheceu. Maravilhosa graça. Pai Celestial, essa pessoa que Satanás mentiu para ela, ajude-os a dizer sim para ti, Sim, para a Senhor. sua misericórdia e a sua graça. Obrigado, Jesus. E eu peço tudo no grande nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém.